assunto de hoje será sobre múltiplos e divisores de um número. Mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC. Aqui está o exemplo abaixo e ele quer calcular o MMC de 6 e de 8. E como é que vai se calcular o MMC de 6 e 8? Calculando individualmente os múltiplos de 6 e de 8. Aqui está a resposta dos múltiplos de 6 e 8. E como foi que eu cheguei nessa resposta? Multiplicando. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E assim sucessivamente. A mesma coisa no 8. Múltiplos de 8. Aí eu multipliquei. 8 vezes 1, 8 vezes 2, que deu 16. 8 vezes 3, que deu 24. E assim sucessivamente. Fazendo os múltiplos de 6 e de 8, o que é que eu vou observar? Que eu já tenho alguns números em comum. Quem são esses números em comum? O 24 e o 48. Só que eu quero o quê? O mínimo múltiplo comum. Então, quem é o menor número que está em comum? Ou seja, que tem tanto no 6 como no 8. No caso, o menor número é o 24. Então, o MMC de 6 e 8 é 24. Máximo divisor comum, também conhecido como MDC. Aqui está o exemplo, e ele quer o quê? O MDC de 18 e 24. E aí eu vou calcular individualmente os divisores de 18 e de 24. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Que observe que eu começo os divisores por 1 e termino pelo próprio número que eu quero encontrar o divisor. Então, os divisores de 18 é 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Os divisores de 24 é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. E aí, o que é que vocês vão observar? Que tanto no 18 como no 24 vai ter alguns números em comum. Que números em comum são esses? O 1, o 2, o 3 e o 6. Só que como é MDC, eu vou em busca do maior número em comum. Nesse caso, o MDC de 18 e de 24 é 6. MMC e MDC, divisão simultânea. Preste atenção. Vocês observem que eu tenho 48 e 45. Um número par e um número ímpar. Vocês vão começar pelo menor número par possível para dividir. Aí vocês observem que 48 é par e 45 é ímpar. Então, o que é que vai acontecer? 48 dividido por 2, 24. 45, como ele é ímpar, não dividiu por 2, o que foi que eu fiz? Repeti. Aí, 24 dividido por 2, 12. 45 não divide por 2, eu repeti novamente. 12 dividido por 2, 6. 45 ainda é ímpar e eu não divido por 2, eu repito novamente. 6 dividido por 2, 3. O 45 continua repetindo porque não é dividido por 2. Aí, 6 dividido por 2, 3. 45 eu repeti novamente. Só que agora eu tenho dois números ímpares. E aí eu vou ver quem é o próximo número que eu posso dividir tanto 3 como 45. Nesse caso, é o 3. Aí, 3 dividido por 3, 1. 45 dividido por 3, 15. Vocês observam que agora o número 1 eu vou estar repetindo, viu? E agora, 15 eu vou dividir por quem? Por 3. Que dá 5. 5 dividido por 5, 1. Quando é que minha divisão acaba, professora? Quando chega no 1. Ok? Aí vocês observam aqui uma coisa. Que ele está dizendo, quem é o MMC de 48 e 45? 720. Como é que vocês chegaram a esse resultado? Multiplicando. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Já o MDC, vocês observam que ele recebeu aqui um asterisco. Por que esse asterisco? Porque foi em um momento que foi dividido os dois fatores. Quem foi? O 3 e o 45 foi dividido ao mesmo tempo. Então, por isso que o MDC de 48 e 45 é o 3, ok? Aqui está a definição de MMC e de MDC.
Vamos lá. Dados 2 ou mais números, o mínimo múltiplo comum, MMC, é o menor número que é múltiplo dos outros dois, ou mais números. A definição de MDC. Dados 2 ou mais números, denominamos máximo divisor comum, MDC, desses números, o maior desses divisores. Aqui ele está dando um exemplo de MMC com 3 números. Ele quer saber o MMC de 12, 36 e 18. Então, eu vou calcular individualmente os múltiplos de 12, 36 e 18. Daquela mesma maneira que eu disse a vocês. Vocês vão multiplicando 12 vezes 1, 36 vezes 1, 18 vezes 1 e assim sucessivamente. Aí chega aqui nesse resultado. Fazendo esses resultados, eu vou ver o número que está em comum nas 3 situações. E aí vocês observam que nas 3 situações, os números que estão em comum é quem? O 0, o 36 e o 72. Então, eu agora vou analisar quem é o menor número. Vocês podem dizer, professora, o 0, realmente. O 0 ele vai ser o menor número em múltiplo em todas as situações. Mas com exceção do 0, que é como ele diz aqui, sem contar o 0, quem é o próximo número? 36. Outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês. Aqui nesse exemplo, ele está multiplicando por 0. Já lá no outro exemplo, no início, ele só começa a multiplicação a partir de 1. Aí vocês podem dizer, professora, qual é o certo? Eu sugiro a vocês que comecem a multiplicação pelo 0, ok? Outro exemplo com MDC, usando 3 números. Ele quer o MDC de 12, 36 e 18. Quando vocês vão calcular os divisores desses números, vocês observam que começa por 1 e termina pelo próprio número que vocês estão querendo encontrar os divisores. Pode observar. Então, quando é divisores, se atentem a isso. Começa por 1 e termina pelo próprio número. Já os múltiplos começa por 0 e é infinitos. E nos divisores, o que é que eu vou ver aqui nos divisores desse exemplo de 12, 36 e 18? Quem é que está em comum? O 1, o 2, o 3 e o 6. E aí eu vou analisar quem é o maior número que está em comum aqui. Nesse caso, o maior número é o 6. Então, o MDC de 12, 36, 18 é o 6. Continuando o exemplo de divisão simultânea. Preste atenção. Observe agora o que acontece com o MMC e com o MDC dos números 10 e 11. Vocês observem que eu estou trabalhando com um número par e um número ímpar. E aí, observe que eu vou em busca de um número par menor para poder dividir o 10. Então, nesse caso, o 10 dividido por 2, 5. 11, como ele é ímpar, continuo repetindo. Só que agora, 10 quando eu dividi por 2, deu 5. Só que agora, eu observe que é 2 números ímpares. Aí eu vou parar e pensar, existe algum número ímpar comum para poder dividir tanto 5 como 11? Nesse caso, não. Então, eu vou lá e vejo quem é possível dividir por 5. Então, 5 é dividido por 5. Deu 1. O 11, como não divide por 5, repetir. Aí, quem é o número que eu vou pensar que 11 vai dividir? O próprio 11. Então, 11 dividido por 11, deu 1. Aí, ele diz aqui, não há primo divisor comum. Ou seja, então, o MDC de 10 e 11 é 1. Números que tenham como MDC 1 são chamados de números primos entre si. Propriedades do MDC e do MMC. Vamos completar a tabela seguinte. Observe que ele quer o MDC e o MMC de quem? De 8 e de 20 e de 24 e de 60. Quando ele calcula o MDC de 8 e 20, obtém o MDC e o MMC 8 e 40. Quando ele calcula o MDC de 24 e 60 e o MMC, obtém quem? 12 e 120. Então, o que é que ele vai pegar? O MDC e o MMC em comum dos números de 8 e 20 e multiplicar, que no caso é o 8 vezes 40, que dá 160. E ele quer o MDC e o MMC
de 24,60, que aí multiplica 12 vezes 120, que dá 1.440, certo? Depois dito como? O que? Eu vou pegar o 8 e o 20, multiplicar entre si e observe que dá 160. O 24 vezes 60 dá 1.440. O que é que vocês observam? E quando eu peguei o MEDC e o MMC, multipliquei entre si, deu os valores iguais. É isso que a propriedade fala. O produto do MEDC pelo MMC de dois números é igual aos produtos desses números. Uma outra propriedade, eu calculo o MEDC e aí quando eu achar o MEDC daquele número que está em comum, eu vou dividir. Aqui, eu calculei o MEDC de 24,60. O MEDC de 24,60, o número que foi comum foi 12. Então, eu vou pegar o 24 dividido pelo 12, que dá 2, e o 60 dividido pelo 12, que dá 5. E aí, o que é que ele diz? Que 2 e 5 são números primos entre si. E aí, ele colocou esse número 1. Dividindo dois números pelo seu MEDC, obtém-se dois números primos entre si. MEDC, método de divisão sucessiva. A determinação do maior divisor comum pelo método da divisão sucessiva somente é válida entre dois números. Observe os passos que devem ser seguidos. Primeiro passo, dividir o maior dos números pelo menor. Segundo passo, escolhemos o divisor da operação anterior, o qual será dividido pelo resto da divisão anterior. Devemos repartir essa operação até que o resto da divisão seja igual a zero. Na ocorrência do resto igual a zero, referente à última divisão, determinamos o máximo divisor comum, como o número divisor dessa passagem. Observe os exemplos. O algarismo de Euclides é uma ou outra maneira de encontrarmos um MEDC entre dois números. Esse processo envolve uma série de divisões até que se chegue ao resto zero. Seja A e B dois números naturais em que A é maior ou igual a B, se B dividir A, então o MEDC de AB é igual a B. Se não, MEDC igual a MEDC de BR, sendo R o resto da divisão inteira de A por B. Veja aqui o exemplo abaixo. Ele quer encontrar o MEDC de 2.250 e de 450. Como foi feito? Ele pegou, fez a conta de dividir, de 2.250 dividiu por 450, o quociente deu quanto? 5. Então, o resto foi zero. Conta exata. Então, qual foi o número comum? O 450. Aqui está o outro exemplo. Ele quer o MEDC de 348 e de 156. Observe aqui os cálculos ao lado, as contas. E aí, vamos lá. Observe. 348 e 156. E vocês observam aqui os restos, né? Aí, o que é que eu quero que vocês fiquem atentos? Façam a continha ao lado e vocês vão entender como foi que chegou esse resultado, ok? Então, ele fez 348 dividido por 156. O resto, aqui, deu 36. Aí, eu pego o 156 e divido por 36. Aí, o resto deu quanto? 12. Pego 36... dividido por 12, o resto deu zero. Então, você sabe que esse algarismo de Euclides só termina quando o resto dá zero. E outra coisa, observe que em nenhum momento ele coloca os valores do quociente, viu? Observe isso. Então, turma, aqui estão as referências bibliográficas. Preste atenção em todos a explicação do vídeo. Qualquer dúvida, tiramos lá no Zap. Até a próxima.